Meu nome é Anderson Almeida e vou apresentar o trabalho de predição temporal e espaço-temporal dos parâmetros da qualidade da água. A água é um recurso natural essencial para o consumo humano, para as atividades econômicas e para o ecossistema vegetal e animal. A oferta de água é determinada pela dinâmica hídrica e socioeconômica das bacias dos rios. E o conhecimento da oferta de água ela é produzida pelo monitoramento liminológico dos parâmetros da qualidade da água. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o conjunto de dados e o desempenho dos algoritmos de aprendizado de máquina, como regressão linear, Randall Forest, LSTM e MLP. E esse trabalho visa contribuir com o processo de monitoramento da qualidade das águas e o planejamento da gestão hídrica. Os dados utilizados são da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e abrange o período de 1978 a 2019. Para isso, primeiro selecionamos a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que tem a maior quantidade de observações. Com essa unidade de gerenciamento de recursos hídricos, selecionamos 2 pontos de coleta, que também tenha maior quantidade de observações e menor quantidade de valores ausentes, porque os valores ausentes eles podem interferir na qualidade dos resultados de predição. A próxima etapa foi fazer o resumo estatístico e a visualização de valores discrepantes, que são os outlines. Um pré-processamento de dados, visando a transformação desses dados, da frequência desses dados para mensal, visando a limpeza dos dados, tratamento dos valores ausentes usando a interpolação linear, transformação logarítmica dos valores dos parâmetros, que tinham uma acentuada variância, e a normalização dos valores dos parâmetros para dentro de uma escala padrão. Na configuração dos experimentos, dividimos os dados em 70% para treinamento e 30% para teste. Especificamente nas redes neurais, utilizamos 100 épocas de interação com monitoramento de métricas de erro. Também utilizamos nas camadas a função de ativação ReLU, que facilita o treinamento, e definimos em 50 neurônios nas camadas de entrada e intermediária. Esse foi definido após um trabalho anterior que fizemos, que constatamos que entre 25 e 50 neurônios resulta em melhores desempenhos para esse tipo de rede. E no modelo LSTM, implementamos a camada intermediária com o dropout para evitar o ajuste excessivo e compilamos com o otimizador Adam, que faz o ajuste dos pesos. Também é atribuído de 1 a 10 observações como lags. O lags é um tempo definido para predizer o parâmetro, o valor do parâmetro. E como as redes neurais são técnicas não determinísticas, então foi feito o cálculo da média de 5 simulações para cada lag. Para avaliar os modelos, utilizamos a métrica MAP e RMSE, e para verificar o desempenho por lags, desempenho das técnicas por parâmetros e o desempenho por técnicas. Na análise do conjunto de dados, verificamos que os pontos de coleta 0, 2, 0,50 e 0,4, 150 são adequados para o experimento e que apresentam as seguintes características. Em ambos os pontos de coleta, os valores dos parâmetros eles são assimétricos, exceto o valor do parâmetro pH. Em ambos os pontos de coleta eles são uniformes, os valores dos parâmetros são uniformes, exceto os valores dos parâmetros coliformes e fósforo. E eles apresentam outline em ambos os pontos de coleta, exceto o fósforo, no ponto de coleta 0,2, 0,50 e o DBO no 0,4, 150. Quanto aos resultados da predição temporal, utilizamos o ponto de coleta 0,2, 0,50 para fazer esse experimento. E após definir uma métrica, um valor padrão, no caso foi um MAP médio menor do que 15%, o DBO, o sólido, a temperatura e o pH foi o que obtiveram esse valor esse desempenho menor do que 15% de MAP médio.
E no desempenho por lag, verificamos que quando o modelo é configurado com 2 lags, ele apresenta o menor MAP médio, o melhor desempenho. Quando o desempenho das técnicas por parâmetro, o LSTM apresentou o melhor desempenho em relação às demais técnicas, né, na predição do parâmetro DBO, pH e temperatura. E o MLP apresentou o melhor desempenho na predição do parâmetro sólido. Quando o desempenho é por técnicas, né, somente as técnicas, o LSTM apresentou o melhor desempenho na métrica MAP, né, ou seja, em relação às outras técnicas, ele tem o melhor desempenho. E o MLP ele tem o melhor desempenho de RMSE em relação às técnicas, comparando as técnicas, mas em relação aos dados utilizados. Né? Na predição espaço-temporal, utilizamos o ponto de coleta 02050 e 04150 para fazer esse experimento. E também estabelecemos o mesmo critério. Os parâmetros têm que ter média de MAP menor do que 15%, menor ou igual a 15%. Então, temperatura e pH, desses critérios, se que tiver essa menor ou igual a 15%. Só que a temperatura só é a partir do terceiro lag que ele apresenta esse desempenho. Agora, no desempenho por lag, quando o modelo é configurado com 10 lags, aí tem o melhor desempenho de MAP médio. No desempenho de técnicas por parâmetro, o MLP teve melhor desempenho em relação às demais técnicas, na predição dos dois parâmetros, temperatura e pH, e na predição por técnicas, o MLP também teve melhor desempenho em relação às demais técnicas, tanto na métrica MAP quanto no RMSE. Então, podemos concluir que com esses dados, os pontos de coleta 02, 050 e 04, 150 são mais adequados. As técnicas LSM e MLP são adequados na predição temporal, com esses dados, dependendo da métrica de erro, e o MLP é mais adequado na predição espaço-temporal, dependente da métrica de erro. E esses resultados eles podem viabilizar a implementação de um sistema de apoio à decisão para auxiliar nas tomadas de decisão dos gestores de recursos hídricos. Obrigado.